Alô Brasil, Adrenfio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Demorei, mas cheguei para falar sobre a vitória do Real Madrid contra o Espanhol por 2-0. Vitória essa que impediu a festa do Barcelona e que, claro, permite que a gente tenha um clássico decisivo por La Liga neste próximo domingo. Então, vitória essa do Real Madrid por 2-0. O Espanhol que não venceu nenhum jogo ainda em 2026, né? São 15 jogos seguidos entre derrotas e empates sem vitória. O Real Madrid aí estava querendo impedir o título do Barcelona. Venceu com 2 golaços de Vini Júnior, um show à parte do brasileiro que pegou o Real Madrid e disse assim, peraí, vou liderar esse time, e fez uma partida espetacular contra o Espanhol. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, sobre a situação do Real Madrid, a questão da viagem do Mbappé, José Mourinho voltando para o Madrid, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma força aqui pra gente. Estamos chegando aí a quase 850 inscritos aqui no canal. Quero chegar até 1000 a Copa do Mundo, então estamos começando aí o mês de maio. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem Liga dos Campeões nesta terça-feira. Na quarta-feira temos Bayern e PSG. Então conto com a colaboração de vocês aqui no canal. Mas é isso, pessoal. Real Madrid Espanhol era o jogo que poderia decidir o campeonato espanhol. E o Real Madrid queria vencer para a coisa não ficar tão feia assim, não. O Barcelona ser campeão do sofá e não chegar no clássico com aquele negócio de vai ter passilho ou não. De meio que você não honrar com o cavalheirismo, né? Você dizer, olha, eu não sou cavaleiro, não vou lhe aplaudir. Então o Real Madrid se saiu de uma furada, mas entrou em outra, que é o Barcelona pode vencer em caso de vitória ou empate do Barcelona. O clube catalão será campeão espanhol, então teremos um clássico decisivo. O Barcelona com alguns problemas, o Real Madrid com muitos problemas de lesões, de ambiente. O ambiente do Real Madrid não tá nada fácil, então talvez a gente possa ter um alirón, né, como chama na Espanha, que é o grito de campeão, e a gente não tem um alirón no clássico há quase 100 anos, são 92 anos sem alirón no clássico, né, esse famoso, sem um grito de campeão, porque a primeira e única vez que tivemos um título de Liga Espanhola sendo decidido entre Real Madrid e Barcelona, mas lá em 1932 quem disputou aquele campeonato foi o Real Madrid e o Atlético Clube de Bilbao, mas o jogo decisivo foi Real Madrid e Barcelona. Então, desde 1932, quando o Real Madrid vence o Barcelona no antigo estádio Les Corts, né, que era a casa do Barcelona antes do Camp Nou, então teremos pela segunda vez na história em quase 100 anos aí um clássico para decidir o campeão, e aí seria um feito que quase inédito, né? Seria apenas a segunda vez na história que teríamos a decisão do título acontecendo entre Real Madrid e Barcelona. O primeiro tempo do Real Madrid foi bem apático, né? De um time que não tá com tantas pretensões na temporada. A gente percebeu, o Real Madrid quase não criou. O Espanhol se aproveitou de algumas circunstâncias para chegar, para dar trabalho ao Lunin. No finalzinho do primeiro tempo, ali o Lunin precisou fazer uma defesaça no último lance do primeiro tempo. E aí no segundo tempo a coisa melhorou para o Real Madrid. O Arbeloa fez algumas mudanças e com pouco tempo o Gonçalo Garcia entrou. Ele coloca o Gonçalo em um Maston Turno. Ele coloca o Gonçalo com 2-3 minutos da entrada do Gonçalo. Ele faz uma tabela ali com o Vini Júnior. O Vinícius Júnior tira os 2 zagueiros do Espanhol e marca um golaço para abrir o placar do Real Madrid. Apareceu o Vinícius Júnior, apareceu o Jude Bellingham, que deu um passe de letra sensacional para o Vini marcar o segundo gol do Real Madrid. E aí depois disso ficou toda aquela coisa de segura o placar, toca a bola ali e aqui, vamos chegando devagarinho. O Masson Turno teve uma chance. O futuro do Masson Turno deve ser fora do Real Madrid na próxima temporada, ele deve ser emprestado. Mas no final foi uma partida que sem tantas emoções, o Espanhol não consegue, né, a sua primeira vitória no ano. Mas o Real Madrid impede o título do Barcelona, que estava ali no sofá esperando para ser campeão espanhol. Sobre o Vinícius Júnior, chegou à marca de 21 gols na temporada com a camisa do Real Madrid, não, outra temporada de 20 ou mais gols do Vini Júnior. Em 2026 apenas Harry Kane marcou mais gols que o brasileiro. A temporada do Vini Júnior se transformou, né? Depois da saída do Xabi Alonso e a chegada do Álvaro Arbeloa, a temporada do Vini mudou da água para o vinho. Então o Vini sendo um dos melhores jogadores do mundo nesse comecinho de 2026. Com esses 21 gols marcados na temporada, o Vini chegou à marca de 5 temporadas seguidas e se iguala a simplesmente lendas do Real Madrid, né? Apenas 7 jogadores marcaram 20 gols em 5 temporadas seguidas com a camisa do Real Madrid. Foi Paino, Di Stéfano, Puskás, Hugo Sánchez, Raúl González Blanco, Cristiano Ronaldo
e Karim Benzema. Então Vinícius Júnior aumentando cada vez mais sua lenda e encostando aí em outras grandes figuras da história do Real Madrid. Com os 2 gols, Vini Júnior ultrapassou Paino, né, que tem 125 gols na história do clube. Vini Júnior chegou à marca de 127 e se tornou o 14º artilheiro da história do Real Madrid, tá? Mirando agora Fernando Hierro, que tem 131, se eu não me engano. Então, o Vinícius Júnior, se renovar seu contrato, deve terminar aí sua passagem com a camisa do Real Madrid entre os 10 maiores artilheiros da história do clube. O Vini Júnior liderando, né? Tá se criando um ambiente. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre um lado do Vini, um lado do Mbappé, porque são as duas grandes figuras do Real Madrid no vestiário. Então parece que tá se criando esse clima de desgaste em relação ao Mbappé e dos jogadores assumindo, olha, nosso líder é o Vini Júnior. Gente, o Maston Tuno, o Bellingham, o Maston Tuno, que não tinha postado nenhuma foto ainda como jogador do Real Madrid dentro do campo, né? Teve a foto da apresentação, ontem ele postou com o Vinícius Júnior como figura central, o Jude Bellingham também. Então, se tem falado muito de conflitos entre principalmente o Bellingham e o Vini Júnior, alguns líderes, e parece que esses caras estão dizendo, olha, nosso líder é o Vini Júnior e não o Mbappé. Então tem se criado esse clima de tensão no vestiário do Real Madrid. A notícia negativa da partida contra o Espanhol, né, pra gente já entrar em outros assuntos relacionados ao Real Madrid, é a lesão do Mendy, lesão parecida com a da temporada passada no músculo reto da coxa, né, perto do pubis ali, que ele sente, você na parte posterior da coxa, na parte de cima, você vê que ele sente e ele já vê que, olha, deu ruim. É a lesão parecida com a que ele teve no confronto da Copa do Rei, na final da temporada passada contra o Barcelona, onde ele precisou operar e passou 5 meses fora. Então, Mendy, mais uma vez, vivendo um drama. Eu vi um dado, eu vi no Twitter, que o Mendy deve ter perdido umas 170 partidas com a camisa do Real Madrid desde que ele chegou, sabe? Por conta de lesão, são inúmeras lesões do Mendy. É uma pena, né? Um grande jogador, mas que não consegue ficar saudável para ficar à disposição do Real Madrid. Já começa a pensar que o Real Madrid não pode fazer a planificação da temporada com o Mendy e com o Militão, sabe? Acredito que eles vão ficar no Real Madrid na próxima temporada, mas eu acho que o Real Madrid deve pensar em alternativas e só colocá-los em caso de que precisa para dar ainda minutagem, mas não contar como titulares absoluto. O Real Madrid nessa semana tem a missão de impedir o título do Barcelona, né? Que é não perder o clássico. O Real Madrid precisa vencer o clássico no próximo domingo no Camp Nou. O Barcelona com problemas, né? O Rafinha voltando de lesão, o Lamine Yamal machucado. Então é o Real Madrid que tem essa missão de impedir. E claro, né, que é bom pro jogo. A vitória do Real Madrid contra o Espanhol é bom pro clássico, porque aí teremos um clássico com emoção. O Barcelona querendo ser campeão, o Real Madrid querendo impedir o título com muita antecedência do Barcelona, né? Estamos na 35ª rodada e aí o Barcelona seria campeão apenas com 3 rodadas de antecedência. Então o Real Madrid aí tentando impedir o Alirón do Barcelona no clássico. Outro assunto aí que eu queria falar com mais detalhes para vocês é a viagem do Mbappé, que gerou uma polêmica, um desgaste. Por quê? Na semana passada o Real Madrid emitiu um comunicado oficial que o Mbappé estava machucado. Até aí tudo certo, né? Ele sentiu no jogo contra o Betis. Só que, o que é que acontece? O Mbappé, no lugar de tá se recuperando em Valdebebas, até porque a temporada não acabou, tá tentando se recuperar o mais rápido possível, até pensando no clássico. Não, o Mbappé pegou seu jatinho, pegou a Esté Expósito, né, que é a sua nova namorada, e foi pra Itália curtir férias. Passou 4, 5 dias de férias na Itália, sem se recuperar, sem pensar no Real Madrid, nos companheiros. E por isso mesmo, o Real Madrid estava jogando e o Mbappé estava viajando, e aí tem gerado um desgaste com a torcida. Tem crescido muito a história do Mbappé out, né? Mbappé fora. Eu acho que boa parte do torcida do Real Madrid tá sentindo aquela sensação de que o Real Madrid pode virar o PSG. Sabe, o Mbappé manda em tudo, o Mbappé coloca quem ele quiser, tira quem ele quiser. Então, acho que o buraco é mais embaixo. Então, tá se criando esse sentimento. No grupo de vestiário parece que tá se criando uma ala de jogadores que não gostam do Mbappé, não pela figura do Mbappé, não pela pessoa, né? Até porque parece que existe um bom relacionamento entre os jogadores. Mas de que, olha, esse cara aqui não é o nosso líder. Nosso líder é o Vini Júnior. Tem se criado eu tenho percebido
esse movimento no vestiário do Real Madrid. Então, é uma coisa que o Real Madrid precisa pensar. A planificação da temporada do Real Madrid da temporada que vem é uma das coisas cruciais, assim, sabe? Eu acho que a temporada que vem vai ser crucial para definir os próximos, pelo menos 5 anos do Real Madrid, sabe? Reconstrução total, ou voltou aos trilhos depois de 2 temporadas ruins, então é um movimento que eu acho que o Florentino Pérez vai ter que se fazer. E aí, claro, também pensar em, quem sabe, uma saída do Florentino Pérez ao final do seu mandato no ano que vem. Então temos aí um problema muito grande, porque são as 2, 3 principais estrelas do Real Madrid. Parece que o Bellingham... Parece que o Vini e o Mbappé se dão muito bem, mas o Bellingham e o Mbappé não se dão bem em nada. Então o Bellingham dando essas cutucadas no Kylian Mbappé para que o Vinícius Júnior se torne esse líder do Real Madrid. Outra confusão no vestiário é a briga entre o Álvaro Arbeloa e o Carreiras. O Álvaro Arbeloa tem colocado o Carreiras no banco e o Carreiras não gostou nada. Ontem, na lesão do Mendy, o frangacinho entrar e a câmera vai no Carreiras. Aquela coisa de, vou filmar, vamos ver a reação dele. E tava aquela risadinha cínica do Carreiras. Então existe um desgaste muito grande entre Álvaro Carreiras, entre Álvaro Arbeloa, núcleo espanhol do Real Madrid muito desgastado com o Álvaro Arbeloa, que parece que vai começar a atirar, assim, sabe? Ele já identificou, como o madridista que identificou os jogadores que erram, os jogadores que vão ser sinalados. Falou ontem na entrevista coletiva de que a história do Real Madrid é construída por jogadores que se sujam, que não jogam de smoke, que não tem medo de se sujar. Então é um Álvaro Arbeloa que começa a atirar, não. A pena que ele fez quando seu emprego já estava perdido. José Mourinho, né? Tem boatos aí que ele vai ter uma reunião amanhã com o Florentino Pérez, tem outros dizendo que não é verdade, mas é o forte candidato a assumir o comando do Real Madrid na próxima temporada. E aí informações para os próximos dias e quem será o técnico do Real Madrid aqui no canal. Real Madrid vai ser a semana inteira, Real Madrid Barcelona, um clássico aí especial. Tem podcast, né, sobre a história do clássico que eu vou lançar ao longo da semana para vocês, também como aperitivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, na descrição do canal. E claro, tem Liga dos Campeões. Nessa terça-feira temos Arsenal Atlético de Madrid para decidir o primeiro finalista da UEFA Champions League. Na quarta-feira tem Bayern e PSG, então vai ter muito conteúdo para vocês aqui no canal. Maio começando aí com tudo. No sábado eu fui ao cinema, não fiz esse conteúdo porque eu fui pro cinema, passei o dia fora, então não. Amanhã eu faço, ontem eu tirei o domingo para descansar. Acordei meio... um pouco de fadiga, né? Um pouco adoentado. E é isso, não. Quando for na segunda-feira eu volto a fazer conteúdos normais no canal. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Valeu e até a próxima.